Olá, seja bem-vindo. Este é o vídeo de número 4 do tópico 7 de Computação para Engenharia. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Neste tópico 7, estamos falando sobre funções, com um conceito importantíssimo dentro da programação procedural. A construção do seu programa e a estruturação do seu programa de forma modularizada através de subrrotinas de subprogramas. Nos vídeos anteriores já falamos dos aspectos fundamentais de como declarar uma função, do conceito também primordial de escopo de variáveis, escopo de variável local, escopo de variável global, que remonta justamente à localização, ao ponto em que você declara uma determinada variável, se dentro ou fora do corpo de uma determinada função. E agora a gente vai falar mais profundamente de um outro aspecto conceitual sobre funções que é essencial de se compreender e de se usar com corretude na programação, que é o entendimento dos parâmetros de uma função e da passagem de argumentos por valor e por referência para esses parâmetros. Quais são as diferenças desses dois conceitos e por que isso é importante. Vamos lá. Bem, a gente, na verdade, já viu de uma forma mais rápida e superficial nos vídeos anteriores que quando a gente está passando argumento para uma função, informando expressões, em especial, na verdade, informando variáveis como argumentos para os parâmetros de uma determinada função, os valores dessas variáveis são copiados para os parâmetros para os parâmetros formais, desculpa, da função. E é como se fosse uma atribuição de variável. É como se eu pegasse, né, e tivesse pegando o conteúdo de uma variável, fazendo uma cópia desse conteúdo e guardando essa cópia numa outra variável. Então, o ponto fundamental, a consequência fundamental disto é o que vocês podem ver aí em destaque. Quando eu vou, então, por exemplo, alterar os valores desses parâmetros dentro do corpo da função, isso não vai alterar, a princípio, né, as variáveis que foram passadas como argumento daquela função. Por exemplo, né, eu vou fazer, né, como vocês estão vendo aí nessa função, imagine que eu quero pegar e fazer uma, né, rotina de programação que receba valores para dois parâmetros x e y, e daí eu promovo aqui, né, a troca desses valores, como vocês estão vendo aí, né, eu declarei uma variável aux aqui, que recebe o valor da cópia, faz uma cópia do valor que está em x, aí você copia o valor de y para x e pega aquela cópia e copia para y. Então, em tese, aqui, nesse momento aqui que a função se encerra, os valores entre x e y estão trocados. Então, esse, né, procedimento ele está fazendo a troca de valores entre os parâmetros. Mas isso significa que as variáveis que eu informar como argumento para esses parâmetros vão ser trocadas também? Nós veremos que não, justamente nesse exemplo aí, que é o exemplo não troca. Então, eu vou alternar aqui para a janela do nosso exemplo completo. Claro, vocês também devem, aliás, baixar esse exemplo que está disponível na página do curso para vocês e executar. Então, agora, vendo o cenário como um todo, imaginem essa situação, que você quer construir essa função aqui não troca para justamente automatizar o processo de troca e intercâmbio de valores entre variáveis ao longo do seu programa. Então imagine que você tem duas variáveis A valendo 100 inicialmente, B valendo 200 inicialmente. Você invoca a função não troca para essa passando, reparem, passando como argumento A e B. Na esperança do quê? De que, se eu passei A e B como argumento,
para x e y, para os parâmetros x e y, e se os parâmetros x e y trocam de valores entre si, depois é que ao terminar a execução da função não troca, eu vou ter os valores trocados também entre A e B. Essa, digamos assim, seria nosso desejo, nossa expectativa ingênua, e a gente vai ver que não funciona. Porque, como vimos até então, a passagem de argumentos para os parâmetros da função é feita por valor, são feitas cópias. Daqui a pouco vamos entender como fazer, né, de forma diferente, mas vamos, por enquanto, né, aprofundar melhor essa questão das cópias. Então, eu vou compilar aqui. Pode demorar um pouquinho, porque estamos na máquina virtual aqui, gravando esse vídeo. Até que está demorando mais aqui do que o esperado. Vamos lá. Agora foi, realmente bem demorado dessa vez. Minha máquina aqui está sofrendo para gravar o vídeo e ao mesmo tempo compilar o programa. Mas deu certo, vou executar agora. Reparem o resultado da impressão. A continua valendo 100, não houve alteração aqui em relação ao que era originalmente, e B continua valendo 200. Vamos tentar entender isso um pouco melhor, voltando aqui no slide para eu desenhar para vocês. Então imaginem qual que é a ideia aqui. Então eu vou colocar aqui, imaginem que aqui continua o resto do código aqui, né, dessa implementação não troca.cpp. Então aqui tem lá o int main, int a igual a 100, b igual a 200, e aqui eu invoco a função não troca, passando como argumento A e B. Muito bem. Vou colocar aqui nesse espaço um desenho que vai ter que ser um pouco pequeno, a representação da memória. Melhor, vamos fazer um zoom aqui, porque aí eu acho que o desenho fica melhor. Então, aqui temos a representação da nossa memória, a memória do programa, não é a memória como um inteiro, como um todo. Então, aqui é a memória do seu programa. Então, eu vou tentar colocar aqui em verde. Há uma região no seu programa, que é a região do código, em que no espaço de memória do seu programa estão as instruções. Essa organização aqui ela está sendo mostrada de forma bem simplificada, sem preciosismos aqui, né? É só para a gente tentar entender, digamos assim, em linhas gerais o que acontece. Aqui eu tenho uma outra região, que é a região da área dos dados, mas não são quaisquer dados, são, por exemplo, as variáveis globais que ficam aqui. Ok? E aí, eu vou pôr em uma outra cor aqui, por exemplo, laranja. Tem uma área do seu código que se chama, uma área, desculpa, da memória do seu programa, que se chama pilha de execução. Então, vou fazer essa pilha, na verdade, opa, apaguei demais, é só isso aqui que eu quero. Vou fazer essa pilha aqui um pouquinho maior. Aqui temos, digamos assim, um espaço livre. Quando, por exemplo,
o programa se inicia e cria-se uma primeira área aqui dentro da minha pilha de execução para... Agora vamos fazer o seguinte, vou apagar aqui, só deixar a pilha. Esta primeira área é a área referente às informações da função main, aquela primeira que executa. Isso daqui, né, a rigor, o nome disso daqui é registro de ativação. É uma forma justamente do sistema operacional, que é quem cuida, gerencia a memória do computador e que por sua vez gerencia os pedaços de memória fornecido para os programas, ele usa, né, essa organização aqui para controlar justamente o acesso dos programas à memória física, de tal maneira que um programa não invada o espaço da outra e tenha também espaço disponível para realizar o trabalho dele, executar o código, as instruções. Muito bem. Então, aí, dentro daqui, né, do trecho da pilha, inicia-se o programa sempre pela função main, e aí, dentro da função main, a primeira função invocada é o main, e essa função main, então, cria um registro de ativação, né? Cria-se um registro de ativação para controlar a execução da função main pelo seu programa. E isso inclui aqui algumas informações, opa, coloquei uma cor errada aqui, vamos mudar. Inclui informações como, por exemplo, as variáveis locais. As variáveis locais são criadas dentro do registro de ativação aqui na pilha. E também é criado espaço para os parâmetros daqui da pilha. Então, por exemplo, aqui na função main, no registro de ativação da função main, dentro da minha pilha, vai ter um espaçozinho aqui para a variável local A, que está valendo 100, e um espaçozinho aqui para a variável local B, que está valendo 200. Ok? E aí chega o momento em que se invoca a função não troca dentro da função main. Então, a função main invoca uma outra função, né, chega-se a invocação de uma outra função. Por causa disso, então, como é que daí, digamos assim, acontece nesse nível mais baixo, né, de hardware, de memória, de arquitetura, de computador, como é que acontece de fato a invocação de uma função e a passagem de argumentos para os parâmetros dessa função? É criado daí um registro de ativação para essa nova invocação, que é um registro de ativação da função, no caso aqui, não troca. E aí, a função não troca, como a gente vê aqui, ela tem dois parâmetros x e y, então cria-se espaço aqui para os parâmetros, para armazenar os parâmetros, x, y, assim como se cria espaço para as variáveis locais aqui, que é aux, por exemplo. E aí você tem um processo de cópia dos valores passados como argumentos. Então, A e B são os valores que foram passados como argumentos, então localiza-se os valores desses argumentos e daí, então, você, né, o sistema operacional, na verdade, né, o seu código já compilado traduz isso em instruções de máquina que o sistema operacional executa por sua vez, né, dando acesso à CPU, né, dando acesso do seu programa à CPU, que vão fazer uma cópia do... desculpa aqui, né, no caso eu fiz ao contrário aqui. Opa, é aqui, né, o B é passado, né, respectivamente para o Y, e o A é passado respectivamente para o X. Então é feita uma cópia dos valores aqui, x200,
Não, desculpa, oh meu Deus, estou me enrolando aqui com a ordem. X 100, Y 200, ok? Então veja, você tem uma cópia, reparem então, que eu tenho dois locais diferentes da memória do seu programa com os valores 100 e os valores 200. Então você tem duas cópias dos valores. Por isso que a gente fala que a passagem de argumentos para os parâmetros de uma função na hora da invocação é uma passagem por valor. Você, né, informa valores, e esses valores é que são copiados. Muito bem. Aí aqui a função não troca vai fazer o quê? Vai fazer o processo justamente, né, de manipulação, no caso aqui, dessas entidades. Não troca o escopo, as variáveis que são visíveis para a função não troca são exclusivamente os parâmetros e a variável local aux aqui declarada. São somente essas que estão visíveis justamente aqui dentro do contexto da função não troca, dentro justamente dos parâmetros e da variável local que foram declarados. Então aqui que nós vamos ter a manipulação, primeiro, né, aux recebe o valor de x, então aux recebe aqui 100 também, depois x, você escreve o valor de y em x, então x passa a valer 200, e por fim, y recebe o valor de aux, y passa a valer 100. Aí o que vai acontecer quando a função se encerra? Quando uma função se encerra, o registro de ativação dessa função é simplesmente apagado. Então, esse registro de ativação é eliminado. Então, você volta a esse estado da memória do seu programa. Ou seja, você volta à situação, apesar de você ter feito um processo de troca entre as variáveis locais aqui, como vocês podem, entre os parâmetros e a variável local aux. Então, houve uma troca entre os valores dos parâmetros. Apesar disso acontecer, isso ficou justamente restrito aos valores no escopo local da função, porque ao encerrar a função, a área de registro de ativação dessa função é eliminada, por isso que daí também a variável local aux ela deixa de existir, e você agora vai executar aqui logo depois aquele comando cout aqui, em cima de quem? Das variáveis a e b do seu escopo dentro da função main, e que por sua vez continuam valendo 100 e 200, porque afinal o que foi mexido na função não troca foram em cópias dos valores 100 e 200. Então, é por isso, basicamente, que não funciona essa função. Ela não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse. Esse é o ponto, né? Muito bem. Então, é possível, será, fazer diferente? Trabalhar de outra forma? Sim, felizmente as linguagens de programação oferecem formas de você resolver essa questão. Aí a gente vai tratar então da passagem de argumentos por referência. Então, vai ser a estratégia em que daí a variável que eu passar como argumento, ela vai ser alterada caso haja alterações nos parâmetros que, ou no parâmetro que está vinculado com aquele argumento na hora da invocação. Na linguagem C++, isso é feito usando há duas formas, na verdade. Uma forma é legada da linguagem C, que é a forma através de ponteiros, de apontadores. Nós vamos ter um tópico para falar sobre ponteiros e apontadores, então quando a gente entrar nesse tópico nós falaremos dessa forma de uso de ponteiros para passagem de argumentos por referência. Mas há uma segunda forma que é inativa da linguagem C++, e
pessoalmente falando, eu considero mais fácil, mais simples, que é o uso do conceito de referências com o seu respectivo operador aqui. Esse operador é o exinho comercial aqui, ao lado do tipo do parâmetro. Então, quando eu declaro um tipo e ponho ao lado o exinho comercial, eu estou, na verdade, declarando uma referência para aquele tipo, uma variável, digamos assim, que armazena uma referência, uma associação para aquele tipo. Em termos de sintaxe, a gente vai declarar parâmetros por referência dessa maneira. Então eu ponho aqui justamente o exinho comercial colado com o tipo do parâmetro, e aí vem o nome, né, do parâmetro ao gosto do desenvolvedor, do programador. E aí o que é importante é entender o que vai acontecer daí, né? Aí, nesse caso, quando eu passar um argumento, ou seja, uma variável na invocação dessa função, essa variável vai se tornar vinculada com o argumento. Vai haver um vínculo, digamos assim, no nível simbólico aí da programação, de tal maneira que qualquer alteração que você faça no parâmetro vai se refletir nas variáveis passadas como argumento. Aí sim eu tenho uma vinculação entre as variáveis passadas como argumento com o respectivo parâmetro. Para entender isso mais de forma concreta, agora sim vamos olhar para o exemplo que funciona, que é o exemplo do arquivo troca.cpp. Então reparem aí agora que eu declarei aqui, olha, com referência para inteiro, não mais só, né, x, y, não são mais simplesmente parâmetros inteiros, mas eles são parâmetros de referência para variáveis inteiras. Aí eu estou aqui fazendo a mesma, né, o mesmo trabalho, a mesma, digamos assim, a mesma operação de troca entre esses valores, mas, por sua vez, o que a gente vai ver é a mudança aqui, nesse resultado. Diz outra coisa, observação. A invocação continua igual. Repare aqui que eu não precisei fazer nada em termos de sintaxe, mudar nada em termos da hora de chamar a função. Eu continuo usando, declarei duas variáveis aqui, quero usá-las como argumentos para chamar uma função, e aí, justamente, eu uso essas variáveis aqui de argumento direto e elas vão ficar vinculadas aos respectivos parâmetros aqui x e y. Então, vejamos agora esse programa funcionar. Vocês estão vendo agora a tela do Windows aqui. Eu vou alternar então para o exemplo troca.cpp, que vocês também, importante que vocês também executem aí do computador de vocês. Vamos lá, partir para a compilação. Não sei, talvez vá demorar tanto quanto a outra. Agora foi mais rápido. Muito bem. Então, vamos lá, prestem atenção que A inicialmente valeria 100, B inicialmente vale 200. Então, se a troca for bem sucedida, veremos A igual a 200 e B igual a 100. Agora sim, a troca foi bem sucedida. Reparem que a alteração feita nos parâmetros da função troca refletiu na alteração nos argumentos quando chamamos essa função troca. Ou seja, os argumentos A e B passados para os parâmetros x e y, eles se alteraram. Como é que isso funciona, professor? Por trás está justamente o mecanismo de endereços de ponteiros, de apontadores. O que C++ está fazendo aqui é, digamos assim, abstraindo, simplificando isso para a gente, né? Escondendo, digamos assim, a sujeira para debaixo do tapete do mecanismo de passagem por referência usando endereços das variáveis. Agora eu acho que não é o momento mais adequado para explicar mais a fundo isso para vocês.
como eu falei, a gente vai falar sobre ponteiros e apontadores em um tópico separado mais adiante no curso. Agora, o que é suficiente é vocês entenderem aí a sintaxe para usar a passagem por referência e entender que, ao passar por referência, uma determinada variável que eu passe por referência na sua chamada, ela vai ficar presa, vinculada com aquele parâmetro, e se eu alterar aquele parâmetro dentro da função, eu estou alterando aquela variável que foi chamada também. Muito bem. Então, isso é o que eu gostaria de falar para vocês nesse quarto vídeo. No próximo vídeo, que encerra esse tópico, nós vamos falar de um outro caso especial de uso de parâmetros em funções, que são os vetores, e que também tem tudo a ver com o assunto que a gente acabou de falar aqui, porque o vetor tem uma particularidade quanto a esse esquema de passagem de valor e passagem por valor e por referência. Então, nos falamos no próximo vídeo. Esse vídeo se encerra por aqui. Até a próxima.